Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tabela periódica. Na atualidade, nós temos 118 elementos químicos. Desses, 92 são naturais e 26 são sintetizados, né? Eles são artificiais. Bom, os elementos químicos, eles são representados por um nome e um símbolo, tá? Esse símbolo, ele pode ser composto por uma letra maiúscula ou por duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Às vezes, o símbolo não tem muito a ver com o nome, né? Para nós, na língua portuguesa, porque o símbolo vem da palavra em latim. Por exemplo, chumbo em latim é pumbrum, então o símbolo dele é Pb. Né? O enxofre é sulfur, então o símbolo é S. Então tem essa origem do latim. Bom, o processo de construção da tabela periódica, gente, é um processo histórico, né? Houveram várias tentativas antes da gente chegar nesse modelo atual. Mas em todas elas, né, os cientistas foram tentando agrupar aqueles elementos químicos que tinham determinadas semelhanças. Então, nós tivemos as tétrades, o parafuso de telúrio, as oitavas, as tríades, né? Se alguém tiver curiosidade, né, de ler um pouquinho sobre esse processo histórico, é bem interessante. Bom, a tabela periódica atual, ela deu assim seu início com os estudos realizados com Mendeleev. Então ele é considerado o pai da tabela periódica, tá? Em 1869. Na época que ele realizou seus estudos, nós tínhamos 63 elementos conhecidos. Então, o que Mendeleev fez? Ele criou uma carta para cada um desses elementos, tá? E essas cartas tinham as propriedades, como a massa, propriedades químicas e físicas, né? Por exemplo, estado físico, temperatura de fusão, ebulição. Então, os dados conhecidos desses elementos ele colocou nessas cartas. Então, ele pegava e tentava dispor essas cartas em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, isso é muito importante, viu, meninos? Mendeleev, ele colocou em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior os elementos químicos, né, em relação à sua massa. E foi observado, né, que essa tabela exigia algumas semelhanças, tanto na vertical quanto na horizontal e diagonal. Aqui é só né, uma charge mostrando um pouquinho, né? Lógico que é bem fantasioso, como se ele tivesse tropeçado e de repente já tivesse a tabela periódica pronta. Na verdade, a construção científica não é um tropeço, né? Ela exige vários estudos. Só para vocês terem noção, Mendeleev ele recebeu o prêmio Nobel por esse trabalho em 1906, tá? E ele levou créditos porque ele preveu propriedades de elementos químicos que nem haviam sido descobertos. Então, na época, eu tinha 63, mas ele já previa que alguns novos elementos químicos, né, seriam descobertos aí pelo homem. Só para vocês terem noção, essa é a tabela periódica de Mendeleev. Né, vocês já deram uma olhada na tabela periódica atual, né, que a gente usa, ela não tem esse formato, não tem esse modelo. Mas observem aqui, né? Ó, o hidrogênio é o primeiro, a massa dele é 1. Depois vem lítio 7, berílio 9,4, o boro 11, carbono 12. Então, aqui, né, tá chamada a ordem crescente de massa. Observem que em alguns momentos, por exemplo, ele colocou 88 com a interrogação. Isso aqui foi o de interessante do trabalho dele. Ele já previa que um átomo com a massa 88 ia ser descoberto futuramente. Mas tinha algumas falhas. Por exemplo, olha, níquel e cobalto têm massas iguais, 59. Então, eles ocupariam a mesma posição na tabela, né? Então, isso ficava um pouco incoerente. Bom, então só para afirmar, né, gente, como que era a tabela de Mendeleev, ela tinha 8 colunas e 12 linhas, como a gente viu no slide anterior, e ela tinha algumas propriedades que variavam periodicamente, né, à medida que variava essa massa atômica. E tinha falhas também, né, por exemplo, tinha peso atômico, massa que não estava correto. Bom, o que vai acontecer? Vai surgir um outro cientista em 1913, né, alguns anos aí depois, e ele vai estudar a tabela de Mendeleev e ele vai propor mudanças. Esse cientista foi o Moseley, tá?
O que que ele falou? Olha, o que não muda em um átomo é o número de prótons que você tem no núcleo, é o número atômico. Então, ao invés de organizar essa tabela periódica pela massa, ele propôs que a gente organizasse por meio do número atômico, que é a identidade de um elemento químico. A partir do momento que se organizou essa tabela pelo número atômico, todos aqueles problemas lá da tabela de Mendeleev, né, como os pesos atômicos incorretos, desapareceram. Então, a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico, ou seja, de quantidade de prótons. Então, ela tem esse formato, né? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela periódica bem simples, só tem o símbolo e o número atômico. Observem aqui, ó, primeiro elemento químico, a gente lê igual um texto, né? Da esquerda para a direita. O primeiro elemento químico é o hidrogênio, número atômico 1. A gente segue aqui na linha, tem um espaço em branco. O segundo elemento químico é o hélio, que tem número atômico 2. Passa para a segunda linha, lítio 3, continuando, berílio 4, segue pelo espaço em branco e continua 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, observem, né, o quão perfeita é essa química. Nós temos elementos químicos em ordem crescente de número atômico, tá? Então, nós temos a tabela, ela é dividida em dois blocos. Observem que a gente tem esse bloco aqui de baixo, mas ele também segue a ordem de número atômico. Ele se encaixa nesse trechinho aqui, ó, meninos. Para a tabela não ficar muito extensa, muito larga e na horizontal, esse bloco é colocado à parte. Mas observe aqui que no Lantânia 57, aí continua aqui, ó, 58, 59, 60, até o 71. Aí depois aqui continua 72. O de baixo aqui é 89. Observem que aqui, ó, 90. Tá? Então, isso também, essa parte de baixo, esse bloquinho de baixo, né, os lantanídeos e actinídeos também fazem parte dessa tabela periódica. Bom, nessa segunda imagem aqui, eu mostro para vocês as classificações. Né? O que tem de chato no conteúdo tabela periódica? Primeiro, gente, tabela periódica a gente não decora. Não existe isso. Isso é coisa lá da época dos nossos avós, tá? Sempre que vocês forem fazer uma atividade de tabela periódica, ela deve ser disponibilizada para consulta para vocês. Então, observe que toda atividade que eu estou dando de tabela, eu já coloco ela para vocês consultarem, tá? Vai ser assim no Enem, vai ser assim nos vestibulares, tá? Só que tem algumas coisas que pode ser que a atividade ela não dê para vocês, como por exemplo a classificação. Então tem alguns nominhos chatos que vocês infelizmente têm que conhecer, tá? Bom, essa parte que eu gosto de chamar de parte alta, essa da tabela, as colunas que tem mais elementos químicos aí. Ó. Essa parte alta são os chamados elementos representativos, tá? Já essa parte do meio, que fica entre essas duas partes rosas, que está em verde, são os chamados elementos de transição. Tanto essa parte quanto essa parte aqui de baixo, né? Que eu expliquei para vocês que também faz parte da tabela periódica. Aí essas aqui, ó, que ficam à parte, elas são especificadamente chamadas também de elementos de transição interna, tá? Esse grupozinho aqui, por último, meninos, os gases nobres, né? O grupo 18, a última coluna, ele recebe esse nome, né? Gases nobres, porque eles são os únicos elementos, na verdade não são os únicos, né? Mas todos eles estão no estado gasoso. E esses elementos, eles têm uma característica em comum, é que eles não são reativos. Eles não têm tendência em se ligar com outros elementos da tabela periódica. Por isso que eles recebem esse nome de gases nobres. Então, a gente pode ter essa classificação entre representativos, de transição e ainda os gases nobres. Bom, uma outra classificação que é mais comum ainda é classificar os elementos químicos em metais e não metais. Observem, pessoal, que toda essa parte que está escrita em azul, todos os elementos em azul são metais. Então, nós temos aí a maioria dos elementos químicos, né, que a gente conhece no mundo, são metais. Só essa parte que está em branco é que são os não metais. Essa classificação, ela também aparece muito nas tabelas periódicas que a gente trabalha, tá?
Bom, por último, né, para a gente quase finalizar aí, vamos trabalhar o conceito de organização da tabela. Ela é organizada nos chamados períodos e grupos. Períodos são as linhas da horizontal. Então, observem que na tabela nós temos um total de 7 linhas. Então, nós temos 7 períodos. O que significam os períodos? Eles correspondem aos níveis ou camadas eletrônicas preenchidas do átomo. Então, quando a gente aprendeu distribuição eletrônica, a gente aprendeu que os átomos têm camadas, camada K, L, M, N, né? Então, se eu tenho um elemento, por exemplo, o hidrogênio, que ele está na primeira linha, no primeiro período, significa que ele tem apenas uma camada preenchida. Se vocês observarem, o lítio fica abaixo, o lítio fica aqui abaixo do hidrogênio. Ele fica na linha 2, segundo período. Então, se eu for fazer a distribuição do lítio, significa que ele tem duas camadas, a camada K e a camada L. Se eu observar, debaixo do lítio é o sódio, é o Na. Se ele está no terceiro período, então significa que ele tem 3 camadas, K, L e M, tá? E assim por diante, pessoal. Nós vamos aprofundar nisso nas aulas seguintes, mas só para vocês terem noção que a posição de um elemento químico na tabela periódica, ela não é aleatória, ela tem fundamentos, tá? Bom, o outro conceito que a gente tem são os grupos ou famílias. Então, gente, lá no período eu olhava na linha. Agora, no grupo ou família, eu vou olhar na coluna vertical. Então, observe que na tabela nós temos um total de 18 colunas. Então, nós temos no total 18 grupos, tá? Antigamente, pessoal, a gente usava muito termos família A, família B. Aí os elementos representativos eram chamados de família A, por isso que eu coloquei aqui ó, 1A, 2A, e depois continua aqui ó, 3A até A0 ou 8A. E aqui essas do meio eram todas famílias B, tá? Esse termo ele está em desuso. Então hoje o que a gente mais tenta usar é a palavra grupo e de 1 a 18. A gente não usa isso de A e B, tá? Então é o que a gente mais usa. Bom, pessoal, o grupo e a família, ele também está relacionado com a distribuição eletrônica, tá? No caso, o número da família diz respeito à quantidade de elétrons que esse átomo tem na camada de valência dele, que é a última camada. Vou dar um exemplo, né? O grupo 1, ele recebe o nome de metais alcalinos. Se ele está no grupo 1, significa que ele só tem um elétron de valência, ou seja, um elétron na última camada dele. Então, quando faz a distribuição eletrônica, ela tem que terminar com S1. O grupo 2, ó, grupo 2, nome dele é metais alcalino terrosos, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, na hora de distribuir, tem que terminar com S2. Grupo, ó, vou pular para o 13. Por que eu vou pular para o 13? Porque eu só trabalho essa regrinha com os elementos de transição. Eu não trabalho essa regrinha, meninos, com os elementos representativos, que é aquela parte do meio lá da tabela. A partir do 13, eu vou pegar só a unidade, ó. 13, eu pego a unidade que é 3. Esse é o grupo do boro, significa que ele tem 3 elétrons na última camada, então a distribuição dele vai terminar com S2P1. Quando eu somo 2 com 1, eu obtenho um total de 3. Não se desesperem, eu sei que isso aqui é complexo, tá? Eu não vou aprofundar nisso aqui nesse momento. Professora, então o que é importante a gente saber para essa primeira atividade? Eu quero que vocês saibam, né, então, que a nossa tabela periódica atual, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, e vocês têm que saber o conceito de período e o conceito de grupo. Períodos são as linhas da tabela, nós temos o total de 7 linhas, e eles correspondem às camadas eletrônicas do átomo, tá?
Segundo conceito, conceito de grupo. Grupo são as colunas. Nós temos no total 18 grupos, tá? Os grupos dos elementos representativos, eles têm nomes especiais. E nós temos que saber esses nomes. E esses nomes estão aqui nessa coluna, ó, meninos. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalino-terrosos. Observem que o grupo 13, 14 e 15 é fácil de lembrar. Ó. Grupo do boro. Por que ele é chamado grupo do boro? Observe lá na tabela que o primeiro elemento químico do grupo 13 é o B, é o boro. Por isso que é chamado de grupo do boro. O grupo do carbono, a mesma coisa. O primeiro elemento químico é o carbono, por isso que recebe esse nome. E a mesma coisa com o grupo do nitrogênio. Aí chegou no grupo 16, a coisa complica. Vocês observarem na tabela que eu deixei em anexo para vocês, o primeiro elemento químico é o oxigênio. Tá? Ó, até dá para lembrar um pouquinho. Oxigênio. Só que esse grupo recebe o nome de calcogênios. O grupo 17 é o grupo dos halogênios e o 18, que eu já tinha comentado, o grupo dos gases nobres. Professora, tem que lembrar desses nomes? Tem. Essa é a parte decoreba, infelizmente, tá? Essa é a parte chata de ter que conhecer esses nomes.